Mundos irreais e realidades fantásticas. Seriam as mídias sociais um novo conto de fadas? Eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa da Escola do Pensar, e hoje nós estamos aqui com os nossos dois professores, o professor Paulo César e o professor Sérgio Monteiro. Sejam bem-vindos. O professor Paulo é formado pela USP em Letras, mestrado também em Literatura Portuguesa na USP. Ele é doutorando em estudos comparados de literatura de língua portuguesa na área da literatura infantil e juvenil. E agora o professor Paulo vai passar um ano aí em Portugal, né, na Universidade do Minho, em Braga, também estudando mais um pouco sobre isso. E o professor Sérgio Monteiro tem formação em teologia bíblica, mestrado em teologia da Bíblia hebraica, e ele é doutorando em língua e literatura semítica. Hoje nós vamos falar aí de um tema polêmico, né? O conto de fadas. O que seria esse conto de fadas, professores? Quais os outros tipos de literatura que nós temos? Primeiro, eu gostaria de agradecer a Thalita, ao professor Sérgio pela presença, para a gente desenvolver esse debate. O conto de fadas, como literatura específica, ele se diferencia de outros tipos de literatura para infância e juventude, principalmente por dois fatores. O primeiro deles seria o final feliz dos protagonistas depende de um matrimônio, e ele é um conto essencialmente materialista, no sentido de que a felicidade desses personagens se encontra nessa vida, nessa terra, né? Diferentemente de outros contos mais metafísicos que levam a felicidade para um outro plano. E os contos de fadas, eles receberam esse nome no século XVII. Uma autora francesa chamada Madame Donois escreveu em 1690 um conto chamado A Ilha da Felicidade, que foi o primeiro conto de fadas literário. E quando ela lançou seu livro, cujo título era Contos de Fadas, esse tipo de conto que ela escreveu passou a ser denominado de conto de fadas. Então as pessoas daquele momento, sempre que escreviam contos que remetiam às fadas, que são essas mulheres que atuam como mediadoras nos destinos dos homens, digamos assim, essa literatura especificamente passou a ser conhecida como conto de fadas. O conto maravilhoso, por outro lado, seria um conto que busca a ascensão social e não depende da felicidade por um matrimônio. Por exemplo, a gente consegue ver uma diferença bem grande entre A Bela e a Fera e Robin Hood ou Gato de Botas, em que a felicidade dos protagonistas depende de um matrimônio final, e no outro é a ascensão social, a justiça social que é buscada por esse herói. Também temos as fábulas, que são contos populares curtos, em que os animais assumem personalidades humanas para serem criticadas ou elogiadas, né, como se fossem espelhos de moral, até porque eles sempre terminam com uma moralidade. Temos também os contos fantásticos, são aqueles contos que colocam o leitor em uma posição de dúvida entre se o que está acontecendo é real ou sobrenatural, então essa hesitação entre o mundo real e o mundo sobrenatural. E tem também o que o pessoal chama mais atualmente do fantasy. O fantasy é essa literatura que envolve outros mundos, como Harry Potter, Senhor dos Anéis, em que um protagonista humano sai do seu mundo e vai até esse outro mundo realizar uma tarefa. Bastante interessante, professor Paulo. Professora Thalita, um prazer estar aqui com vocês também, professor Paulo. Eu queria aproveitar esses insights maravilhosos que nos deu. Assim, na história da literatura, se nós formos olhar anteriormente, e lá na minha área de pesquisa, que é a área da literatura oriental semita, nós temos muitos contos que hoje seriam também denominados como contos de fada. Porque a fada, pelo que a sua descrição e a descrição que nós conhecemos de contos, elas exercem um papel de aquilo que os teatrólogos dos primeiros séculos chamavam de Deus ex machina. Ou seja, uma realidade superior, uma realidade, alguém de um plano diferente ou com poderes, acaba exercendo fundamental papel na linha de vida de uma determinada pessoa ou de uma determinada personagem. E aí nós temos a literatura suméria, que existem contos de fadas na literatura suméria, anterior a Cristo, volta do ano 2000, 2400 a.C., os primeiros alfabetos. Nós temos a literatura judaica anterior também, que fala de contos de fadas, que nós chamaríamos de contos de fada, mas naquele momento não se chamava de contos de fada. Dentro da literatura um pouco mais ampla, nós chamamos de contos míticos, né, ou contos místicos, ou existe uma ideia de que são chamados folclore.
o folclore, né, que é a ideia de contos do povo, de narrativas do povo. E essas narrativas elas eram mantidas através da passagem oral. E essa passagem oral ela se dava geralmente pelo encurtamento da história e por vários episódios da mesma história. Nós temos um exemplo na própria Bíblia, na literatura mais básica do cristianismo, mais básica da literatura cristã, que é o chamado conto mítico cosmogônico, que é o início da Bíblia, que é dividido na literatura judaica em 11 tabuinhas que são menores. E elas têm essa característica também, por exemplo, uma coisa interessante dela também, é o animal que fala. Um animal que fala, a intervenção de Deus, que não é só a intervenção, mas ela é que inicia. Então, ela tem essa característica sobrenatural. Me conta como que surgiu esse interesse pelo conto de fadas, né, pela literatura infanto-juvenil? Quando que surgiu? É um sonho seu de infância? Teve algum marco na sua vida? Você se inspirou em alguém? Teve algum conto de fadas que você gostou muito, Kitão? Tem também. Na verdade, eu acabei chegando no conto de fadas, aliás, completando a fala do professor Sérgio, esse conto de fadas que eu estudo é um conto de fadas bem específico, que é o conto de fadas de autoria feminina. O nosso panteão de conto de fadas ocidental, ele é majoritariamente de autoria masculina. Então a gente tem um conto da Mamãe Gansa, escrito pelo Charles Perrault, que são as histórias mais famosas há mais de 300 anos no imaginário popular ocidental. Temos Grimm, já no século XIX, Alemanha, e temos também Andersen, na Dinamarca, também no século XIX. E esses contos, na verdade, eles chegaram até mim, digamos assim, por influência, talvez, dessa imagem que fica de fundo da nossa conversa, que é a Bela e a Fera. Para quem não sabe, a Bela e a Fera é o único conto de fadas famoso na atualidade que é de autoria feminina, né? Todos os outros são escritos por autores, homens, né? E quando eu me dei conta disso, que no nosso cânone só um era feminino, né, escrito por uma mulher, eu perguntei, e as outras autoras que conviviam com o Perrault naqueles salões franceses, né, do século XVII, século XVIII também? E aí eu fui atrás desses contos e percebi que havia uma gama enorme de contos ainda não traduzidos para português. E é esse trabalho que eu pretendo fazer agora nesse doutorado, que é a tradução desses contos para trazê-los em primeira mão em língua portuguesa. E eu acho que isso é interessante, muito legal esse ponto, porque na cultura oriental, como o conto de fada tinha o conto, na verdade, tinha o objetivo de trazer conhecimento, ele era o principal dispositivo educacional. Então você tem a literatura, falando bastante da literatura judaica nesse sentido, você tem um corpo de literatura... Ainda hoje, né, professor? Ele ainda educa, né, a criança que não é alfabetizada. Uhum. Olha, lembra daquela história que eu te contei, da Chapeuzinho Vermelho? Vai acontecer com você. Sim. Exato, porque isso fica muito mais facilmente gravado do que um calhamaço enorme de literatura, de regras e etc. Na literatura judaica você tem contos. Nunca se fala algo educacional para uma criança sem começar com um conto. Então você tem, a criança pergunta por que hoje a Páscoa é diferente, essa noite é diferente das outras. O pai não diz para ela, porque nosso Deus nos tirou da terra do Egito. Ele não diz isso. Ele conta, senta aqui que eu vou te contar a história dos 4 irmãos. E ele começa a contar um conto, o conto que é chamado Agadá. A palavra hebraica para contar é Agadá. E ele faz toda uma história elaborada, porque a história vai ficar na mente da criança. E o fundo moral, o ensino que ele quer passar é o que vai ficar. Uhum. Eu acredito que essa é uma das características de maior... que é um conceito chamado de imprint, que é aquilo que marca na nossa mente as principais experiências. Uhum. E essas experiências... as literaturas fantásticas, vou chamar de literaturas fantásticas de forma bastante inapropriada, mas a literatura de conto, literatura de folclore, elas permitem que isso fique muito mais marcado de uma maneira mais fácil na mentalidade da criança. Sim, eu acho que o próprio Jesus, né, se comunicava através de parábolas para tornar aquele ensinamento mais palatável, marcante, né? Até para um povo fácil entendimento, inculto, e é um povo não letrado que conseguiria talvez aprender aqueles ensinamentos através de exemplos, né? Que ele iria copiar se fossem exemplos positivos e que ele iria evitar se fossem exemplos negativos. Professor Paulo, até como mulher, né, tem uma curiosidade aí, por que o senhor se interessou pelos contos de fadas escrito por uma mulher, né? O que tem a ver culturalmente, o tempo das narrativas? Eu queria saber essa curiosidade. Essa autora, eu falo mais especialmente dessa autora que é a Madame Donois.
Assim, a história dela serve como modelo para as outras também. Geralmente são mulheres aristocratas, membros dos salões literários, ou seja, elas participavam da alta aristocracia francesa, e era um momento, nesse período de reinado do Luís XIV, o Rei Sol, em que começaram a se questionar, digamos assim, alguns conceitos que eram sólidos até então. Então, se os círculos literários eram fechados para os homens, e elas conviviam, digamos ali, com pessoas como Molière, como Racine, como La Fontaine, eram todos contemporâneos dessas mesmas autoras. Elas passaram, digamos assim, com a ajuda do próprio Charles Perrault, que é o autor da Mamãe Gansa, a ter seus próprios salões literários, liderados por mulheres. Então, nesses salões literários, elas desenvolviam a arte da contação de histórias, desenvolviam a arte da galanteria, só que digamos assim, esse modo de vida dessas mulheres foi muito criticado em seu tempo por beirar, digamos assim, o coquetismo, beirar o pedantismo, não é? Porque elas estavam imersas numa cultura que era do barroco francês, que era o preciosismo. E elas ficaram conhecidas como as preciosas, né? Que escreviam uma literatura preciosa, cheia de um vocabulário erudito, usando figuras simbólicas de difícil acesso, recorrendo a mitos mais ocultos, não são mitos fáceis, os mitos mais óbvios. Então, elas tentaram, de alguma forma, imprimir nessas histórias que elas estavam publicando uma certa erudição, que para alguns, como Molière, era uma erudição forçada, e para outros, como Perrault, era a chance que elas tinham de ingressar nesse mundo dos literados. Então é bem diferente um conto de fadas como A Bela e a Fera, por exemplo, que tem mais de 40 páginas, por exemplo, de extensão, de um conto como Chapeuzinho Vermelho, que é uma página só. Então, esses contos escritos por mulheres, além de imprimirem a realidade pessoal dessas mulheres, de vidas um pouco escandalosas, também tentavam ser, digamos assim, certificados de erudição, não é? Uma precisava sempre superar a outra na arte de contar uma história. Então esses contos, além de muito longos, eram cheios de jogos, né? Jogos de palavras, figuras de linguagem, o que torna a tradução um pouco mais complicada.